Olá, eu sou Murilo Pereira e a aula de hoje é SIBO, uma patologia emergente. O que seria SIBO? SIBO vem de uma tradução americana da Síndrome do Supercrescimento Bacteriano no Intestino Delgado. Essa síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado leva a outras doenças metabólicas sistêmicas. A SIBO começou a ser diagnosticada há alguns anos e hoje ela é um dos fatores causadores de doenças metabólicas sistêmicas, dentre elas obesidade, dislipidemia, alterações relacionadas à hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e doenças autoimunes. A SIBO é uma alteração microbiana no trato gastrointestinal. Então precisamos compreender a origem do microbioma intestinal para compreender o que é a SIBO. Naturalmente, nós temos um microbioma de boca, um microbioma de pele, um microbioma de tecido capilar, um microbioma gástrico, um microbioma do trato gastrointestinal de intestino delgado e de intestino grosso. Essa característica microbiana das diferentes áreas configuram em nichos de crescimento microbiano. Esses nichos de crescimento microbiano fazem com que tenhamos um equilíbrio entre os micro-organismos, uma convivência harmônica entre micro-organismos benéficos e micro-organismos maléficos nos diferentes nichos de crescimento microbiano. Cavidade oral, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Ao passo que uma desordem ou um desequilíbrio desse microbioma caracteriza um supercrescimento microbiano no intestino delgado, denominado como SIBO, a síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, é imprescindível que um profissional da área de saúde saiba os mecanismos de tratamento, de controle, de prevenção de SIBO, porque a SIBO influencia na ocorrência de doenças metabólicas sistêmicas. Então é fundamental que saibamos diagnosticar e também tratar SIBO. Então, como entender a SIBO? Primeiro, precisamos resgatar os conhecimentos de microbiologia. E é então entender a sobrevivência dos micro-organismos. Por isso, vamos fazer agora uma revisão de microbiologia básica. Nessa revisão de microbiologia básica, nós temos aqui essa imagem que nos garante a compreensão da diferença entre vírus, bactérias, leveduras e fungos. Nessa revisão de microbiologia básica, a partir dessa imagem dos fungos, leveduras, bactérias e vírus, precisamos compreender a característica de sobrevivência de cada um desses micro-organismos no trato gastrointestinal. Bactérias, por exemplo, são micro-organismos que podem sobreviver na ausência ou na presença de oxigênio. Já os fungos são micro-organismos aeróbios estritos. Só sobrevivem na presença de oxigênio. E pelo fato de só sobreviver na presença de oxigênio, são muito menos encontrados no trato gastrointestinal do que bactérias. Por isso, SIBO é a síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Porque a grande maioria dos fungos são considerados micro-organismos aeróbios estritos. Só sobrevivem na presença de oxigênio. Há uma exceção que chama Candida albicans. A Candida albicans tem uma capacidade de sobrevivência a partir de um metabolismo fermentativo, que ela pode ser considerada um fungo ou uma levedura. No entanto, na sua forma leveduriforme, sobrevive no trato gastrointestinal. E aí podemos ter uma patologia chamada de candidíase intestinal. No entanto, é muito mais comum a candidíase oral ou candidíase vaginal. E essa sobrevivência desse micro-organismo é bastante peculiar. Mas hoje não falaremos de candidíase. Teremos um outro momento em uma aula só sobre cândida. Hoje, o nosso objetivo é entender SIBO. E para entender SIBO, só precisamos entender que bactérias são diferentes de fungos e diferentes de leveduras. Então vamos compreender que o metabolismo de crescimento microbiano das bactérias, essa multiplicação bacteriana se dá por cisciparidade.
um mecanismo de multiplicação por divisão binária. Então, a velocidade de multiplicação desses micro-organismos é muito grande. Tendo condições próprias para o crescimento microbiano, eu tenho supercrescimento bacteriano. Então, se eu tenho nutrientes que servem para o crescimento das bactérias, eu tenho uma possibilidade de supercrescimento microbiano. Por isso, então, precisamos compreender a característica microbiana e a capacidade de multiplicação. Para entender a característica microbiana, precisamos aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos para essa próxima imagem, onde nós temos aqui a diferença da membrana celular de bactérias, classificadas como bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. A principal diferença entre bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas é o componente de membrana celular dessas bactérias. Bactérias gram-positivas possuem mais peptidoglicanos no seu componente de membrana celular. Ela tem uma camada mais espessa de peptidoglicanos quando comparada à quantidade de peptidoglicano das bactérias gram-negativas. Essa característica de membrana celular faz com que tenhamos a compreensão de que bactérias gram-positivas são totalmente diferentes de bactérias gram-negativas. Ou seja, bactérias gram-negativas são mais resistentes ao uso de antimicrobianos orais, de antibióticos. E bactérias gram-positivas são mais vulneráveis ao uso de antibióticos e conservantes e aditivos alimentares. Isso faz com que o indivíduo que tem um consumo de aditivo alimentar maior tenha uma redução de bactérias gram-positivas no seu trato gastrointestinal. Indivíduos que fazem uso crônico de antibióticos normalmente têm uma ausência quase que total de fragmentos de peptidoglicano no seu trato gastrointestinal. Então, essa composição da membrana celular é fundamental para compreendermos os efeitos da SIBO. Então, essa patologia, denominada como supercrescimento bacteriano no intestino delgado, ocorre em detrimento do aumento de bactérias gram-negativas no intestino delgado. Normalmente as bactérias gram-negativas são adaptadas ao trato gastrointestinal. E essas bactérias sobrevivem no trato gastrointestinal de uma forma equilibrada com as bactérias gram-positivas. No entanto, num estado caracterizado como um estado de disbiose, há uma alteração na qualidade ou na quantidade dos micro-organismos. Então, o quadro de disbiose pode ser caracterizado como uma alteração qualitativa ou quantitativa na microbiota intestinal. Sendo que um quadro caracterizado de SIBO, eu tenho um aumento das bactérias gram-negativas, influenciando na ocorrência de doenças metabólicas sistêmicas. Os motivos que levam a esse quadro de SIBO já estão extremamente descritos na literatura. Um dos maiores motivos que leva a SIBO é o hábito alimentar. Um hábito alimentar rico em gordura de origem animal faz com que ocorra uma liberação no lúmen de mais sal biliar conjugado com taurina, pelo metabolismo microbiano de sobrevivência no trato gastrointestinal, de bactérias que convertem o sal biliar em um sal biliar secundário conjugado com taurina. Quando o sal biliar está conjugado com taurina, o coeficiente de solubilidade dele, que é denominado como pKa, o coeficiente de solubilidade de uma molécula, que na verdade é a capacidade de permeabilidade de uma membrana fosfolipídica. Quando o sal biliar está conjugado com taurina, o pKa dele é de 1,5. Isso significa que ele fica mais presente no lúmen e não retorna no ciclo enterohepático, exercendo um papel de inibição de bactérias gram-positivas e aumentando a proliferação de bactérias gram-negativas, induzindo uma SIBO. Então, indivíduos que têm o hábito de ingerir mais gordura de origem animal têm maior potencial de produzir sal biliar conjugado com taurina. Isso faz com que no lúmen tenha maior presença de sal biliar, consequentemente, maior presença de bactérias gram-negativas. Logo, SIBO. Um outro fator que gera a SIBO é o fato de o indivíduo ingerir mais food maps, disacarídeos fermentáveis, monossacarídeos fermentáveis. Food maps são mono, di, oligosacarídeos fermentáveis e polióis. A maior ingestão de food maps
faz com que ocorra uma maior proliferação microbiana e uma maior possibilidade de SIBO. Então, o indivíduo que tem um quadro de SIBO, normalmente é um indivíduo que tem um quadro de ingestão alimentar maior de FODMAPs. Esses FODMAPs são fermentados por esses micro-organismos que utilizam como forma de crescimento o alimento, que teoricamente acreditava-se que seria absorvido e iria para a corrente sanguínea. No entanto, os micro-organismos geram um processo fermentativo e um supercrescimento microbiano. Então precisamos cuidar muito da ingestão de disacarídeos fermentáveis. Um deles, em específico, a lactose, serve como nutriente para o crescimento de Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa que sobrevive naturalmente no trato gastrointestinal dos indivíduos e que, quando está em supercrescimento, faz com que ocorra um aumento do pool de LPS, um componente de membrana celular das bactérias gram-negativas. E essa maior permanência de LPS no lúmen faz com que ocorra uma alteração de permeabilidade intestinal, induzindo a endotoxemia metabólica. Então a SIBO é uma patologia que influencia na endotoxemia metabólica. E como que eu curso com o quadro de SIBO? Como o indivíduo entra no estado de SIBO? Um dos fatores que leva a SIBO é a falta de trânsito no trato gastrointestinal. Então, olhando aqui essa imagem do trato gastrointestinal, onde eu tenho a boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, reto e ânus, a partir do momento que a velocidade de eliminação do trato gastrointestinal é reduzida, ou seja, diminui a motilidade do trato gastrointestinal, eu tenho uma redução de trânsito. Automaticamente, poderia fazer uma analogia com o engarrafamento no trânsito. Se eu tenho um acidente numa via de grande fluxo e para o trânsito, automaticamente lá em cima, lá atrás, eu tenho um grande acúmulo de carros. Se o trânsito no trato gastrointestinal é interrompido, se há uma obstrução no intestino grosso, se há uma constipação intestinal, no intestino delgado eu tenho sobrecrescimento microbiano. E esse sobrecrescimento microbiano do intestino delgado faz com que ocorra uma alteração de permeabilidade e uma indução da endotoxemia metabólica. Então, nós já falamos até agora 3 fatores que levam a SIBO. 1. Uma ingestão de FODMAPs. 2. Uma possibilidade de maior crescimento de bactérias gram-negativas em detrimento das gram-positivas, em função dos aditivos alimentares, dos antimicrobianos, que faz com que ocorra uma morte das gram-positivas e sobrecrescimento das bactérias gram-negativas. E 3. Uma falta de motilidade intestinal. Essa falta da motilidade intestinal pode ocorrer devido a uma falta de ingestão hídrica. O indivíduo que ingere pouca água normalmente tem dificuldade de transporte do bolo alimentar que vira bolo fecal e sai pelo ânus. Então essa dificuldade normalmente ocorre porque a reabsorção de água é otimizada no intestino grosso. Então aquele indivíduo que tem uma pequena ingestão hídrica ao longo do dia, ele busca água lá no intestino grosso. Então você só tem 2 opções nessa vida. Ou você toma água limpa pela via oral, ou o seu corpo busca água lá no trato gastrointestinal. Então você só tem 2 opções, ou você toma água limpa ou você toma água de merda. E o indivíduo que não toma água limpa toma mais água de merda. Logo, diminui a velocidade no trato gastrointestinal, fazendo com que gere um quadro de SIBO. E o quadro de SIBO leva à endotoxemia metabólica e aumenta a putrefação no trato gastrointestinal. Um outro fator que pode levar a SIBO é o aumento da ingestão de proteínas. Essas proteínas, principalmente de origem animal, naquele indivíduo que faz uso crônico de inibidores da bomba oxíntica, aquele indivíduo que por uma amigoterapia, vizinhoterapia, amigo de academia terapia, balconistoterapia, passa a ingerir inibidores da bomba de prótons, que são caracterizados e conhecidos como ZOL, omeprazol, lansoprazol, exomeprazol. Esses inibidores da bomba oxíntica fazem com que no estômago tenha uma menor produção de ácido clorídrico. Consequentemente, o quimo
chegará no intestino delgado menos ácido. Um quimo chegando menos ácido tem menor ativação de secretina. Com menor ativação de secretina, tem menor ejeção da secreção exócrina do pâncreas. E a menor ejeção de secreção exócrina do pâncreas vai fazer com que eu tenha menos enzimas proteolíticas de pH alcalino. Se eu tenho menor produção de enzimas proteolíticas de pH alcalino, eu tenho proteínas mais íntegras no intestino delgado. E se eu tenho proteínas mais íntegras, menos degradadas pelas enzimas proteolíticas de pH alcalino, como tripsinogênio, que precisa virar tripsina, quimiotripsinogênio, que precisa virar quimiotripsina, ou procarboxipeptidase, que precisa virar carboxipeptidase, se eu tenho a menor ativação dessas enzimas proteolíticas de pH alcalino, eu tenho maior quantidade de nutrientes para ser descarboxilado por bactérias, caracterizadas como proteobactérias. E essas proteobactérias fazem descarboxilação de aminoácido e produzem aminas bioativas. E essas aminas bioativas degradadas a partir da proteína íntegra no intestino delgado fazem com que ocorra um ambiente propício para o crescimento de bactérias gram-negativas que causam SIBO. Então a putrefação de intestino ocorre a partir do crescimento microbiano e a formação de aminas bioativas caracterizadas como putrescina, cadaverina, triptamina, que são aminas biogênicas degradadas a partir do crescimento microbiano de proteínas intactas, devido a uma má digestão ácida e uma má digestão gerada pelas enzimas proteolíticas de pH alcalino. Então é super importante que no indivíduo que faça uso de ZOL, que ele possa associar uma suplementação nutricional de enzimas que possam auxiliar no processo de digestão proteica, fazendo com que essa digestão proteica minimize o supercrescimento microbiano. Então nós já falamos aqui aproximadamente 4 a 5 fatores que influenciam na origem da SIBO. Espero que estejam convencidos de que a SIBO é um dos maiores causadores de doenças metabólicas sistêmicas. Dentre elas, a sobrecarga hepática. A sobrecarga hepática em detrimento da maior permeabilidade ao LPS e esse LPS induzindo a diferenciação de Toll-like receptor 4, que são receptores epiteliais, receptores de membrana, que fazem com que ocorra uma redução na produção de glucagon-like peptídeo e uma maior resistência periférica à insulina. Então, quando eu tenho a SIBO, é importante que eu saiba avaliar a SIBO. Então, como avaliar SIBO? Como saber se o indivíduo está em um estado de SIBO? Existem sinais patognomônicos que podem ser observados. Dentre eles, um muito clássico é a avaliação da saburra lingual. O que é a saburra lingual? É uma formação de um biofilme bacteriano no dorso da língua. Essa formação de um biofilme bacteriano pode ocorrer pela falta da produção de saliva, e faltando produção de saliva, há uma menor síntese de lisozima. A lisozima é um peptídeo antimicrobiano produzido junto com a saliva que leva a um controle da microbiota de boca. Indivíduo que tem menor produção de lisozima provavelmente tem SIBO. Então é importante avaliar a ocorrência de saburra lingual. E aí nós temos esse artigo publicado em 2012 que mostra a relação da SIBO, e não só de SIBO, com saburra lingual. A partir da medicina tradicional chinesa, nós temos aqui 2 tipos de língua, comparado à língua normal. Nós temos aqui a língua fria e a língua quente, que nós poderíamos fazer uma tradução como língua branca e língua amarela. Na língua fria, apresentada nesse artigo, nós temos aqui uma língua com o dorso esbranquiçado, essa coisa branca no dorso da língua. E na língua quente, ela amarelada. E aí, auxiliando com a prática clínica de todos vocês, quando você tem um paciente com a língua, com saburra lingual branca, é importante que você entenda que esse paciente está cursando com um quadro de disbiose da microbiota intestinal. E essa disbiose é uma alteração da microbiota intestinal, uma alteração qualitativa ou quantitativa da microbiota intestinal. Então, se você está com uma língua branca, é importante que você faça um tratamento de disbiose. Para isso, então, não perca a aula sobre tratamento de disbiose. Hoje a aula é de SIBO. E para entender a SIBO, precisamos avaliar saburra lingual. Para tratar SIBO, já teremos a conduta nutricional para tratar SIBO, que não é a mesma para tratar disbiose. A disbiose é um quadro mais amplo de alteração do microbioma.
tratar SIBO, muitas vezes a intervenção tem que ser multiprofissional. Mas um sinal patognomônico bem interessante de avaliar é a saburra lingual. Quando a saburra lingual estiver amarelada, você já tem que levar o olhar para uma alteração hepática. Quando você tem aí uma saburra lingual mais amarelada, é importante que você já avalie enzimas hepáticas, que você possa avaliar principalmente a relação entre aspartato aminotransferase e a divisão pela alanina aminotransferase. A razão da divisão entre AST por ALT deve ser menor do que 1. Uma razão, mesmo que as duas estejam dentro do padrão de normalidade, é importante que a divisão entre aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase esteja inferior a 1. Essa relação inferior a 1 faz com que o indivíduo não tenha sobrecarga hepática, não tenha uma indução de esteatose hepática. Mas na saburra lingual, normalmente você já tem uma alteração maior de aspartato aminotransferase ou alanina aminotransferase, vulgarmente conhecidas como TGO e TGP. É importante também, na saburra lingual amarelada, avaliar gama-GT, avaliar a sobrecarga hepática em detrimento de uma alteração de microbiota intestinal ou até mesmo de uma SIBO. Então nós já temos um sinal patognomônico interessante de avaliar. Língua. Avaliar a língua branca ou a língua amarela, a formação de saburra lingual. Como fazer isso? Avaliando ambulatorialmente a língua do paciente. Indivíduos que têm uma maior formação de biofilme bacteriano provavelmente são mais suscetíveis a ter SIBO. Existe alguma outra forma, Murilo, de avaliar a SIBO? Sim, existe um teste. Esse teste, publicado nesse artigo de 2008, que mostra a interpretação do hidrogênio expirado. A avaliação do hidrogênio expirado a partir da ingestão de lactulose. Quando se ingere lactulose, o esperado é que dentro do trato gastrointestinal não ocorra produção de hidrogênio, porque nós não temos enzimas que têm a capacidade de degradar a lactulose. Como nós não temos enzimas com capacidade de degradação de lactulose, nós não produzimos hidrogênio expirado a partir da lactulose. No entanto, o indivíduo que está num quadro de SIBO, as bactérias em supercrescimento bacteriano no intestino delgado levam uma degradação da lactulose, fazendo com que ocorra um pico de produção de hidrogênio expirado a partir da ingestão de lactulose em jejum. Então, o indivíduo que estava em jejum ingere lactulose e tem um pico de produção de hidrogênio expirado numa proporção maior do que 20 partes por milhão de hidrogênio expirado, caracteriza que ele está num quadro de SIBO. Como a gente pode observar aqui nesse gráfico, onde nós temos a ingestão de lactulose e após 60 minutos da ingestão da lactulose, um pico superior a 20 partes por milhão de hidrogênio expirado. Então, caracterizando, olha aqui em cima, ó, o sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, esse teste permite avaliar o sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado a partir da ingestão de lactulose. Então, nós já temos agora duas formas de diagnosticar SIBO, a síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E o que isso leva? Leva a uma alteração do quadro metabólico do indivíduo. Leva a uma alteração na síndrome metabólica. Leva a uma alteração nos marcadores de dislipidemia. Leva uma alteração de pressão arterial. A SIBO está relacionada hoje com esteatose hepática não alcoólica e não medicamentosa. Esteatose hepática não alcoólica e não medicamentosa. Anote aí. Nos próximos 2 meses, você vai atender pelo menos um paciente com esteatose hepática não alcoólica e não medicamentosa. E pasmem, esse paciente não será obeso e não terá outras comorbidades. Ele vai ter apenas o fígado gordo. Isso em detrimento de uma SIBO. Essa é a patologia mais emergente, relacionando microbioma e sobrecarga hepática. Esteatose hepática não alcoólica e não medicamentosa. O paciente vai chegar no consultório apresentando uma imagem de uma ecografia de abdômen com o fígado gordo e com uma alimentação que ele julga normal. Mas eu não como nada demais, doutor. Mas eu não como nada demais, doutor. Eu só como o meu pãozinho. Eu só tomo o meu leitinho. Mono e disacarídeo fermentável. A maior ingestão de mono e disacarídeo fermentável faz com que tenha mais SIBO.
A maior ingestão de lactose gera maior crescimento de Escherichia coli, maior probabilidade de SIBO. E aí, então, o que mais eu posso fazer para diagnosticar SIBO, Murilo? Além do teste, além do sinal patognomônico de sabor lingual, você pode avaliar o conteúdo fecal. É isso mesmo, avaliar cocô. E você não pode atender o paciente de uma forma negativa. Você tem que atender o paciente e falar de cocô de uma forma sólida. E como fazer isso? Talvez esse seja o grande desafio. Eu sugiro que você tenha uma imagem de tipos de fezes para você começar essa intervenção com o seu paciente. Porque é muito difícil um homem ser atendido por uma mulher bonita e ela perguntar como é o seu intestino. Via de regra, o cara vai responder normal. Ele vai responder normal, envergonhado. Então você tem que quebrar esse gelo e tem que falar de novo no assunto. E aí ele vai dizer, não, mas o que tu acha do whey protein? Ele vai querer desviar o assunto. E aí você tem que sustentar. Aí você tem que falar de novo da consistência, da aparência. Porque indivíduos que fazem evacuação muito fedorenta têm maior produção de H2S. E a maior produção de H2S gera maior sobrecarga hepática. E aí, então você precisa avaliar, inclusive, o aroma. Não acredito, Murilo, que eu vou ter que avaliar até o cheiro do cocô do meu paciente. Sim. E você não pode ser aquele nutricionista que o cara chega na consulta e diz assim, ó, pô, foi no nutricionista, só falou de merda. Você tem que ser um nutricionista que a pessoa saia de lá da seguinte forma. Cara, fui no nutricionista, até o meu cocô ele avaliou. Então, é isso que eu espero de vocês. Que vocês tenham um olhar clássico para o conteúdo fecal. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Um paciente, quando chegou no consultório, e ele chegou no consultório contando uma história. Murilo, levei meu filho numa gastropediátrica. E ele nem olhou para o meu filho. A gastropediátrica não teve a capacidade de olhar para o meu filho. A primeira coisa que ela olhou foi o conteúdo fecal do meu filho. A primeira pergunta foi, como é o cocô do seu filho? E ele me contando isso. E aí eu penso, se uma gastropediátrica pensa primeiro no conteúdo fecal de um bebê, quer dizer que isso é importante. E ela chega a uma estimativa de conduta a ser tomada a partir da qualidade das fezes da criança. Eu avalio as fezes dos meus filhos e eu tenho certeza que você que é pai também. E uma criança que tem diarreia, o pai já levanta o sinal de alerta. Será que o adulto também? Uma criança que está muito constipada, o pai preocupa. Olha, precisa dar água para esse neném. Tem que trocar alguma coisa que ele está comendo, porque o coitadinho está sofrendo. E quantos anos mulheres sofrem com o intestino preso? Será que você já parou para pensar isso? Que a gente não concorda com uma criança com diarreia ou constipada, mas um adulto a gente entra num estado de acomodação? Então, se a gastropediátrica se preocupa com o cocô de uma criança, por que nós não nos preocupamos com o cocô do nosso paciente? Então, a partir dessa história de que a gastropediátrica se preocupa com o conteúdo fecal de um bebê, nós temos sim que nos preocupar com o conteúdo fecal do nosso paciente. E aí, então, uma excelente estratégia para fazer isso é ter no seu consultório uma imagem da escala de Bristol. A escala de Bristol, que permite avaliar o conteúdo fecal. E esse conteúdo fecal, a partir das diferentes formas do conteúdo fecal, onde ele caracteriza de 1 a 6, e essa característica vai desde um conteúdo extremamente sólido e ressecado com característica cáprica a uma característica aquosa ou cheia de muco. Onde o padrão de normalidade é estabelecido no item 4, padrão 4 escala de Bristol. O padrão, determinado como padrão ouro do conteúdo fecal. Fezes com formato e não ressecadas. Fezes que tenham uma condição em meio líquido na água e que não fiquem boiando. Que tenham um peso, que tenham um conteúdo de água dentro do próprio conteúdo fecal.
Então, seguindo uma forma de analogia de uma professora, colega minha, chamada Bárbara Rita, ela disse que o formato do cocô deve ser semelhante a uma bananinha madura. É o jeito mais carinhoso que eu conheço de tratar um tipo de cocô. Padrão bananinha madura. Então não pense que isso não é importante. Talvez isso seja o mais importante da sua conduta na prática de tratamento ou de diagnóstico da SIBO. Indivíduos que têm constipação intestinal, fezes cápricas, normalmente são indivíduos com SIBO. Indivíduos que têm mais fibromialgia, indivíduos que têm mais doenças metabólicas e sistêmicas relacionadas a um funcionamento intestinal inadequado. Infelizmente, as mulheres possuem maior dificuldade de evacuação. Claro que isso pode ter uma origem antropológica, uma origem da forma de criação da mulher, ou até mesmo fisiológica. Mas isso é muito comum. Então é importante que você avalie o conteúdo fecal. Então, preste atenção. Escala de Bristol, ela é fundamental para a sua consulta. Avalie a condição de evacuação do seu paciente. E não basta aquela resposta, funciona normal. Isso é pouco para você. Avalie consistência, avalie aparência e aroma. Então, a partir de agora, nós já temos 5 formas de avaliar SIBO. Já temos 5 mecanismos ambulatoriais ou até mesmo de exames bioquímicos para avaliar SIBO. E agora precisamos saber o quê? Como fazer o tratamento da SIBO. Como fazer o tratamento dessa patologia emergente de forma nutricional ou até mesmo de uma conduta multidisciplinar. Os artigos científicos que trazem o tratamento da SIBO normalmente associam o uso de antibióticos e o uso de antibióticos para gerar uma queda drástica no número de micro-organismos que causa esse sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado. Então esse sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado precisa ser minimizado. E muitas das vezes, no tratamento multidisciplinar, associando a terapia médica a prescrição de um antibiótico para eliminar os micro-organismos. Além disso, uma retirada de food maps. Você faz uma exclusão de food maps e um uso de antibióticos. Agora que fica a grande sugestão. No trabalho multidisciplinar associado à prática do nutricionista, é fundamental que você entre com uma prescrição de probióticos. Porque no momento que você usa antibiótico, você diminui a imunidade do paciente, porque diminui a quantidade de peptídeo glicano atuando no domínio de oligomerização de nucleotídeo, um receptor citoplasmático expresso pelas células de Panet, células localizadas nas criptas das vilosidades intestinais. E aí quando você diminui essa ativação do peptídeo glicano no domínio de oligomerização de nucleotídeo, você diminui a imunidade inata. E o indivíduo fica mais vulnerável, a imunidade dele cai. Então, associado ao uso de antibiótico, é importante que você faça a prescrição de probióticos. Então, se você fizer no seu paciente uma conduta multidisciplinar de utilização de antibiótico, que se faça a prescrição de probióticos pelo mesmo período de uso de antibióticos, e ainda sugiro que utilize o probiótico por um tempo de pelo menos o dobro do tempo do uso do antibiótico, para que você tenha uma melhora na imunidade inata e uma diminuição no tempo de uso de antibiótico e uma melhora no quadro de SIBO. Então, caso você tenha a opção de tratar o intestino, a SIBO, sem antibiótico terapia, se você não trabalhar numa política multidisciplinar e queira fazer esse tratamento somente com a conduta nutricional, eu sugiro que você faça o uso de uma conduta nutricional com uma dieta laxativa. Porque a partir do momento que você facilita a eliminação do conteúdo fecal e acelera o fluxo no trato gastrointestinal, junto com as fezes, ocorre a eliminação de micro-organismos que causam a SIBO. Então é fundamental que você tenha uma estratégia de dieta laxativa. Eu vou sugerir a vocês o que eu faço. Então, o paciente durante 3 dias, eu sugiro que ele faça uma dieta a partir de alimentos crus. No entanto, na SIBO,
não é interessante você trabalhar com dieta de alimentos crus. Mas notem que o nosso objetivo é induzir uma dieta laxativa. Então não há nenhum problema. Você vai fazer uma estratégia de uma dieta laxativa para posterior modular o intestino e corrigir a SIBO. Então você entra com uma dieta com alimentos crus, frutas, por mais que sejam fontes de FODMAPs, mas você quer induzir um efeito laxativo. E aí então, nesse momento, os alimentos que sofrem um pequeno calor são as brássicas ou crucíferas, que você vai dar um tratamento térmico de pelo menos 2 minutos. E aí o indivíduo pode usar apenas FLV, fruta, legume e verdura. Esse é o componente nutricional desses 3 dias. E ainda no horário matutino, é importante que ele utilize água com limão, para gerar um efeito alcalinizante metabólico. E que se tenha uma ingestão hídrica de pelo menos 35 ml por quilograma de peso corporal dia. Essa ingestão de 35 ml por quilograma de peso corporal dia vai fazer com que essa ingestão hídrica facilite a mobilização do conteúdo fecal no trato gastrointestinal. Então, uma ingestão hídrica de pelo menos 35 ml por quilograma de peso corporal dia, mais uma dieta rica em FLV, fruta, legume e verdura. Pela manhã, é importante que seja feito um suco com uma laranja, mamão, abacaxi, couve. Se for possível, um pouquinho de melancia, para gerar uma característica de alimento mais doce. E se utilizar um pouquinho, uma colher de abacate, eu recomendo para que tenha uma função lipídica também. Esse grande coquetel deve ser ingerido todo, com um pouquinho de água. À tarde, repete. E aí você faz isso durante o primeiro dia. No segundo dia, mantenha uma ingestão ainda pobre em proteína, apenas com frutas, legumes e verduras, com esse coquetel laxativo, manhã e noite. No terceiro dia, garantindo uma ingestão hídrica de 35 ml por quilograma de peso corporal dia, no terceiro dia o intestino já deve ter funcionado. Caso não tenha funcionado, existe um suplemento nutricional que é vendido em farmácia, no entanto é um suplemento nutricional, inclusive rotulado pela RDC número 360 da Anvisa, que é o sal amargo. O sal amargo que vai facilitar o funcionamento do trato gastrointestinal. Então você pode usar o sal amargo numa diluição, claro que muito mais concentrada do que o preconizado na embalagem. Então você vai usar uma diluição aí aproximadamente de 15 a 20 gramas para 100, 200 ml de água e o intestino vai ter um funcionamento muito intenso. E aí você gera uma limpeza de trato gastrointestinal. Bom, qual é a estratégia? Vamos ver então se você entendeu. Como fazer o tratamento através da limpeza de trato gastrointestinal? Como fazer essa limpeza de trato gastrointestinal nutricionalmente falando? Primeiro, ingestão de FLV durante 3 dias com baixa ingestão proteica. Frutas, legumes e verduras, se for utilizar brássicas, que tenha um pequeno tratamento térmico. E aí então, no almoço, salada crua, pode usar azeite de oliva? Pode. Pode usar limão? Pode. Pode usar sal? Sim, de preferência aquele sal do Himalaia, o sal rosa. Ah, Murilo, é muito mais caro. Gente, a quantidade de sal que se utiliza em casa é muito pequena. Ele é muito caro comparado ao sal normal, mas comparado ao que você usa por ano de sal, é um investimento mínimo que você pode fazer num sal de boa qualidade. Então pode usar sal, pode usar azeite de oliva, pode usar limão para temperar essa salada e que você tenha uma ingestão de FLV durante 3 dias. Precisa suplementar? Não, não precisa suplementar nada nesse momento. É só fazer o intestino funcionar. E aí você vai fazer uma eliminação do conteúdo fecal, vai fazer uma limpeza de trato gastrointestinal. E aí você pode pensar numa suplementação. Então, qual o resumo dessa dieta laxativa? Ingestão hídrica, FLV, fruta, legume e verdura, e utilização no terceiro dia, se necessário, de sal amargo, numa proporção de 15 a 20 gramas por 200 ml de água. Então, como fazer a retomada da alimentação após
essa dieta laxativa? É uma dieta, aos poucos, você vai repondo os nutrientes. Claro que você não pode fazer essa dieta laxativa e fazer uma dieta Shrek. Voltar para uma dieta rica em fast foods. Porque daí nada vai adiantar. Então você tem que fazer uma conduta nutricional pós-dieta laxativa, que eu já vou ensinar vocês a fazer. Então, você faz a dieta laxativa de 3 dias, no terceiro dia, se for necessário, faz uso do sal amargo, que é esse sulfato de magnésio, esse sal, né, que é um sal extremamente amargo, de palatabilidade super ruim, no entanto, necessário para fazer o intestino funcionar de uma forma bastante intensa. É muito semelhante a um tratamento médico que é a hidrocoloterapia, que é uma capacidade de limpar através da ingestão de líquidos. Então, essa hidrocolo é uma conduta médica, super importante colocar isso. Os enemas também são condutas médicas, super utilizados no tratamento de SIBO. Mas nós temos uma estratégia nutricional que é induzir uma dieta laxativa. Eu costumo associar o seguinte: quando você vai fazer o uso de um hidratante corporal, é fundamental que você tome um bom banho antes. Você não vai passar um hidratante corporal em cima de uma pele suja. A mesma coisa é a suplementação nutricional de intestino. Como que você vai entrar com uma suplementação nutricional de intestino se você tem uma camada de lodo? Então, a gente tem aqui uma analogia à dieta laxativa a um banho para passar um bom hidratante corporal. Então, para ter uma boa suplementação de intestino, é importante que antes tenha uma limpeza de trato gastrointestinal. Então, como voltar à prática, como voltar à alimentação? Primeiro, nesse próximo mês, é importante que não tenha, no tratamento da SIBO, é importante que não tenha ingestão de alimentos industrializados. Alimentos industrializados que geram uma alteração de microbiota. Que não tenha excesso de alimentos de origem animal, de gordura de origem animal. E que também tenha uma pequena ingestão de monossacarídeos, disacarídeos, trissacarídeos, polissacarídeos fermentáveis. Que se tenha uma exclusão de sacarídeos fermentáveis, para que não tenha um supercrescimento de Escherichia coli. Ratifico que a lactose, essa sim, deve ser retirada. Porque a lactose é a fonte de crescimento da Escherichia coli, que é um dos micro-organismos que mais causa sobrecrescimento bacteriano. Onde tem lactose? Quais são os alimentos que têm lactose? A grande maioria dos alimentos fontes de lactose são derivados de leite. Então, adianta usar lactase? Adianta usar leite que tirou a lactose através de uma enzima? Bom, gente, eu recomendo que se tire alimentos lácteos. Que se tire esses alimentos lácteos. Bom, então, nessa conduta nutricional, eu preciso fazer a retirada de lactose. Por exemplo, nesse artigo científico aqui, publicado em 2012, nós temos uma relação de alteração de microbiota intestinal a partir da ingestão de lácteos, de gordura láctea. Então aqui, ó, o artigo está mostrando que o aumento do crescimento de Bilophila varzovia, esse micro-organismo cresce em detrimento da ingestão de leite. Então, nós temos aqui uma justificativa científica que é importante retirar lácteos no intestino com maior probabilidade de inflamação. Então é importante que se retire esses lácteos nesse tratamento da SIBO. Bom, esse disacarídeo fermentável e outros sacarídeos fermentáveis que se tire de uma forma gradual. Então, no retorno da alimentação, é importante que se faça uma conduta nutricional com alimentos e obrigatoriamente se faça uma suplementação de probióticos. E aí eu estou falando probióticos, não pré-bióticos, tampouco simbióticos. Estou falando de probióticos, bactérias ácido-láticas, caracterizadas como lactobacillus ou bifidobactérias. E não estou falando também de Saccharomyces boulardii. Saccharomyces boulardii é uma levedura, comercialmente conhecido como floratil. Eu estou falando de probióticos, micro-organismos caracterizados como micro-organismos fermentadores de lactose ou bactérias ácido-láticas, que aí eu posso caracterizá-los como lactobacillus ou bifidobactérias. Por exemplo, nós temos aqui uma lista de vários micro-organismos do grupo dos lactobacillus e aqui das bifidobactérias. Essa proporção aqui, 3:2, é uma proporção mínima da prescrição de lactobacillus para bifidobactérias. Durante a antibiótico terapia
se for uma conduta multidisciplinar de fazer o tratamento da SIBO com antibiótico terapia, que se utilize esse pool de probióticos pelo menos 2 vezes ao dia. Que se você puder ingerir 2 horas antes da ingestão do antibiótico, é mais recomendável. Porque o antibiótico tem uma meia-vida de pelo menos 6 horas. Então, quando você ingere ele às 8 da noite, ele vai ter uma meia-vida de pelo menos 6 horas. Até as próximas 6 horas, ele está gerando uma morte microbiana muito grande. E aí, nas 2 horas que antecedem a nova tomada de antibiótico, se você puder tomar o probiótico, o pool circulante do antibiótico já diminuiu e o probiótico vai exercer um papel de melhora nesse trato gastrointestinal até que a meia-vida da nova ingestão do fármaco volte a atuar. E aí então, se você puder ingerir se você ingerir o probiótico, antibiótico às 8 da noite e às 8 da manhã, você vai tomar o probiótico às 6 da manhã e às 6 da tarde. Você vai tomar 2 horas antes da ingestão do antibiótico. Então, na antibiótico terapia, você pode usar o probiótico de 12 em 12 horas. Após a antibiótico terapia, você mantém a prescrição do probiótico apenas antes de dormir, com, no mínimo, 10 na 9 ou 1 bilhão de cada uma das cepas, de cada um dos micro-organismos. A quantidade de cada um dos micro-organismos é de pelo menos 1 bilhão, 10 na 9. 10 na 9 o quê? 10 na 9 UFC, unidades formadoras de colônia por grama. E aí então você partir de uma prescrição de pelo menos 5 vezes 10 na 9 de cada um desses micro-organismos, desse mix de micro-organismos. Você partir de um mix de pelo menos 5 bilhões de micro-organismos. Bom, a prescrição de probiótico é fundamental e claro que todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do trato gastrointestinal são importantes no tratamento da SIBO. Então, gente, sugiro que, resumidamente, diagnosticar SIBO a partir de saburra lingual, condição do trato gastrointestinal, a partir do funcionamento do trato gastrointestinal, a partir de exames bioquímicos de alteração da produção de hidrogênio expirado a partir da ingestão de lactulose e até mesmo através de função hepática da relação da divisão de aspartato aminotransferase por alanina aminotransferase. Essa relação de aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase mostra uma sobrecarga hepática a partir de uma SIBO. Então você pode avaliar SIBO pelo hidrogênio expirado, pelo funcionamento intestinal, pela saburra lingual ou até mesmo por alteração das enzimas hepáticas. Fazer o tratamento como? Através de antibiótico terapia e uma política multidisciplinar ou através da indução de uma dieta laxativa e uma suplementação com probióticos para minimizar o efeito da SIBO. Ainda assim, a continuidade da dieta é importante que você faça uma restrição drástica de food maps e, principalmente, de mono e disacarídeos fermentáveis, fazendo com que você tenha uma vida com mais saúde e menos probabilidade de doença metabólica sistêmica. Muito obrigado.